Vejamos então a seguir as contrafações de Satanás. Deus envia 3 anjos para dar uma mensagem ao mundo nos últimos dias. Satanás também tem 3 espíritos imundos proclamando uma mensagem ao mundo, só que uma mensagem falsa. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é imitada por Satanás também. Dragão, besta e falso profeta. Deus tem um trono. Satanás também tem um trono, chamado de trono da besta. Jesus, ele foi ferido no Calvário com uma ferida mortal e ressuscitou. A besta leopardo, que nós já estudamos, também recebe uma ferida, mas ela é curada. Deus promete selar-nos com o seu selo. E Satanás também tem o seu sinal. Ele oferece o sinal da besta. Assim nós podemos ver que tudo que Deus faz, Satanás procura imitar, copiar, fazer uma contrafação da verdade. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Depois de João descrever esse poder operador de milagres, agora os símbolos são deixados para trás e ouve-se a voz da trombeta, dando um sonido certo sobre a volta de Jesus. E o texto aí diz, bem-aventurado aquele que vigia. Nós já vimos que bem-aventurado quer dizer feliz, né? Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. Depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus, porque a vestimenta de luz e de proteção se apartara deles. Assim, os filhos de Deus são aconselhados a vigiar e guardar as suas vestes, ou seja, não se afastar de Deus e seus ensinos. Nós também devemos nos vestir da justiça de Cristo. Deus sabia que no final o mundo esqueceria as suas advertências. Assim como aconteceu com os habitantes do mundo no tempo de Noé e também com os habitantes de Sodoma, assim também no final os homens se esqueceriam de Deus, exatamente como está acontecendo hoje. Por isso, Deus nos alerta, nos adverte. Na época de Noé, na época de Sodoma, eles foram pegos de surpresa, porque eles não aguardavam. Assim, nós também. Para que não sejamos pegos de surpresa, nós devemos vigiar, como diz o texto, né? E guardar as nossas vestes. O texto de Lucas, no capítulo 17, versículo 30, diz que será exatamente assim no dia que Jesus se manifestar. Muitos serão pegos de surpresa. Ele virá como um ladrão, né? Ou seja, ele virá sem que ninguém espere. Ninguém, lógico, essas pessoas que não estiverem preparadas, não estudarem. Verso 16 agora. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui João descreve o confronto de 2 forças, a do bem contra a do mal. A palavra Armagedon quer dizer monte de ajuntamento, ou seja, um lugar onde 2 forças se uniriam para guerrear. Armagedon é conhecido também como Vale de Megido ou Vale de Jezreel. Foi nesta área, provavelmente, que houve mais combates do que qualquer outra superfície da terra. Nenhum outro solo ficou tão encharcado de sangue como esse. Ele foi considerado, esse lugar, como predestinado à guerra, ao derramamento de sangue. E este local foi o campo de batalha onde os maiores conflitos de Israel e seus inimigos ocorreram. Esse é o ponto de encontro de 3 continentes. Uma, a estrada ao sul, vai para o Egito e a África. Outra, no norte, leva para o Líbano e a Europa, e outra ao leste para a Ásia. E ao oeste está o Mediterrâneo, a porta do mundo ocidental. Esse lugar simboliza luta, guerra, é um símbolo muito apropriado para o que é descrito como o último conflito na Terra.
Esse conflito significa mais do que poderia acontecer num pequeno pedaço de terra. As questões são muito mais amplas. Não é a geografia que Deus enfatiza aqui, mas sim o assunto. Ele não quis dizer com isso que a guerra entre o bem e o mal será neste local, mas sim que haverá uma grande guerra, uma grande batalha, a última grande batalha entre o bem e o mal. Este é o símbolo do último embate, quando o destino de cada alma que vive aqui nessa terra estará determinado de uma vez por todas. Será então mais que uma ação militar em algum ponto do Oriente Médio. Será uma luta universal, liderada por demônios. Será a guerra final, a crise última na história deste planeta. E todos nós estaremos envolvidos. Assim como não houve neutros na época de Noé, anteriormente ao dilúvio, tampouco não haverá um campo neutro neste último grande conflito. Todos terão que tomar uma posição, ou de um lado ou de outro. Esse grande conflito, na verdade, já começou. Os espíritos dos demônios estão em atividade. Uma tremenda conspiração está a caminho para esconder a verdade dos ensinamentos bíblicos e divulgar teorias que escondem a identidade do verdadeiro anticristo. Nos últimos dias, Satanás enfrentará um grupo de pessoas dedicadas ao seu comandante supremo, a Deus. O Cordeiro vencerá, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Versos 17 e 18 agora. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Texto que diz que quando o sétimo anjo derramar a sua taça, haverá então um grande terremoto. Um terremoto qual nunca houve, desde que há gente nessa terra. Tão grande será esse terremoto, tão forte, tão grande que ele vai sacudir este planeta. Esse terremoto é literal, mas ele também tem algum simbolismo. Por que isso? No versículo seguinte nós veremos, verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Aqui diz que a grande cidade, que nós sabemos qual é, né? Ela será fendida, dividida em 3 partes. Fica dividida nos 3 elementos, como diz o texto aí, né? Que lhe deram origem: catolicismo, espiritismo e protestantismo apostatado. Ela será então desmascarada, por isso ela aí se fenderá, se dividirá. Essa grande Babilônia é símbolo do mundo apóstata e ela recebe aqui o seu julgamento. As cidades grandes do mundo vão cair e deixarão de ser cidades. O aço, a pedra e todo o material usado nas construções se desfarão devido a esse grande terremoto. Diz o texto aqui que devido a esse grande terremoto, ilhas inteiras vão sumir, montes vão desaparecer também. Versos agora 20 e 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aqui diz que irá uma grande saraivada com pedras de quase 1 talento. 1 talento pesa entre 25 quilos e 50 quilos. Vamos fazer uma média aí de uns 34 quilos, por exemplo, né? Agora imaginem, nós vemos hoje em dia chuva de pedras pequeninas, e fazem aí grandes estragos em plantações. Se nós esquecemos o nosso carro, né, em local aberto, nós vemos aí os estragos que causam essas chuvas de pedras. Agora imagine uma chuva de pedras, com cada pedra pesando cerca de 30 a 35 quilos aí. Realmente será algo assustador. Assustador para quem, obviamente, não estiver do lado de Deus.
O capítulo aqui então termina com esse bombardeio de pedras, né? De pedras de Saraiva. Deus tem um arsenal e a Bíblia diz que os piores ataques que o mundo jamais viu ainda estão por vir. O texto em Jó 38, versículo 22 e 23, fala desse arsenal que Deus tem reservado para esse dia. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Veja ainda o que diz o livro Eventos Finais, na página 216, sobre essa última batalha. E toda alma que não esteja inteiramente entregue a Deus e não seja guardada pelo poder divino, fará uma aliança com Satanás contra o céu e se unirá na batalha contra o governador do universo. Mas Cristo, ele promete amparar todo aquele que escolher ficar ao seu lado. Por isso é que nós devemos tomar uma posição. E essa posição ao lado de Jesus. Ainda no livro Eventos Finais, na página 227, diz o seguinte: o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Veja só que será momento de angústia para toda a humanidade, mas o povo de Deus, apesar do sofrimento, da fome, da sede, Deus promete que nós não vamos perecer, nós não vamos ser abandonados por Ele. E ainda na página 232 diz o seguinte: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Antes, no entanto, da vinda desse dia de destruição, Deus está enviando um convite a todos para que se congreguem e o busquem. Os que ouvirem a sua voz, ouvirem esta mensagem, vão ser protegidos contra essas pragas. E essa decisão, ninguém pode tomá-la por você. Nem Deus, nem os anjos, nem os seus pais, nem seu esposo, sua esposa, ninguém. Decisão é só sua. E todos nós vamos ter que enfrentá-la. Que a sua decisão seja ao lado de Jesus. Até o nosso próximo encontro.